Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 97. Continuando com nossa série, chegou o momento de falarmos de mais 4 entradas, ou 4 capítulos, do livro 8º das Meditações de Marco Aurélio. Isto é, capítulos ou entradas de número 7, 8, 9 e 10. Como sempre, a tradução que será usada neste vídeo é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e você poderá acompanhar a leitura e a análise dos trechos em questão por meio da transcrição de tudo isto que sempre fazemos na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio anotou de si para si neste ponto da sua obra, hoje conhecida como Meditações ou Pensamentos para mim mesmo. 7. Qualquer ser viverá contente se seguir o caminho direito. Ora, os seres racionais seguem o caminho direito quando, nas suas representações, não dão assentimento a nada que seja falso ou obscuro, quando dirigem a sua vontade para fins de utilidade geral, quando limitam seus desejos e repugnâncias a coisas que deles dependem, quando aceitam com satisfação a sorte que lhes distribui a natureza. Porque o nosso ser faz parte da natureza universal, como a folha faz parte da natureza da planta, com a diferença que, neste caso, a folha é parte de uma natureza insensível, privada de razão e tolhida, enquanto o nosso ser é parte de uma natureza livre, inteligente e justa, que distribui a cada um, igualmente e segundo lhe compete, o seu quinhão de tempo, matéria, causa, atividade e acontecimentos. No entanto, observa bem, e para achares igual repartição, compara não cada um desses quinhões separadamente, mas o seu conjunto em relação a outro conjunto. Muito bem. Eu precisei fazer uma substituição de uma proposição inteira, de um trecho de período inteiro, neste caso, porque o que Dona Virgínia de Castro e Almeida tinha colocado simplesmente não correspondia àquilo que nós vemos no original grego. Ela dizia que quando, nas suas ações, esses seres racionais não se conformam com o que é falso e obscuro. E não é questão de ações aqui, é questão do assentimento às fantasias e às representações. Então eu precisei colocar aí entre colchetes toda uma parte que me parece mais acertada, mais fiel ao original, mais fidedigna, e substituir, portanto, uma proposição que me parece mal traduzida. Qualquer ser viverá contente se seguir o caminho direito, se seguir o seu próprio caminho. Toda a natureza, toda a physis, tem essa propriedade. Ela é capaz de florescer, de melhorar, de desenvolver-se totalmente, desenvolver totalmente o seu potencial quando ela está no seu próprio caminho. Ora, os seres racionais, as naturezas que são logicai, quer dizer, aquelas naturezas que são racionais, que se movem pelo logos, Ora, os seres racionais seguem o caminho direito quando, nas suas representações, não dão assentimento a nada que seja falso ou duvidoso. Estamos falando aqui da disciplina do assentimento, ou ainda a disciplina da percepção, que é capaz de educar esta natureza racional para o funcionamento da realidade e do seu próprio equipamento de percepção ou de apreensão da realidade, permitindo que tenham assentimento, tenham, portanto, livre curso na sua própria interioridade apenas aquelas ideias, aquelas noções que sejam verdadeiras. O que diziam os estoicos é que nós apreendemos a realidade por meio dessas representações e nós etiquetamos essas representações
na porta da nossa interioridade com determinadas características, por exemplo, belo, feio, bom, mal, verdadeiro, falso. E isto nos compete inteiramente. Isto é algo que depende totalmente de nós. O que vai nos atingir, o que vai nos golpear, evidentemente não depende de nós. Portanto, a nossa percepção das coisas é algo que está totalmente em nossas mãos e não o que nos acontece. Depende de nós o modo como percebemos e entendemos aquilo que nos acontece e não as circunstâncias nas quais estamos metidos. Então depende desta natureza racional ser o mais fidedigna possível, o mais consciente possível nesta disciplina do assentimento. Dar assentimento apenas aquilo que é verdadeiro e não aquilo que é falso, ou obscuro, ou duvidoso. Então a primeira disciplina, a do assentimento, aqui mencionada como um apanágio da natureza racional, portanto, algo que é próprio dela, mas nós veremos as outras disciplinas aparecerem logo em seguida. Quando dirigem a sua vontade para fins de utilidade geral. Não se trata exatamente de vontade, né? Não é bulema. O termo que aparece aqui são impulsos, tas hormás. Hormé é o impulso para a ação. É algo que, portanto, diz respeito à disciplina da ação, aquilo que nos leva a agir. Então, a disciplina para a ação nos pede que nós efetuemos trabalhos, efetuemos ações que estejam baseados numa ideia de bem geral, de bem comunitário, aquela ideia de koinonia, de bem para o maior número possível. Então, nós nos realizamos enquanto seres racionais quando nossas ações se voltam ao bem do maior número de seres racionais possível. Quando limitam seus desejos e repugnâncias a coisas que deles dependem. Aqui, desejos e repugnâncias é um termo que aparece lá no manual de Epicteto, capítulo 1, ênclisis e orexis. Né? Orexis é desejo, portanto, o que nos leva a querer algo, e ênclisis é o que nos leva a declinar de algo, a ter repugnância por alguma coisa. Isto faz parte da chamada disciplina do desejo, que também é a disciplina da repugnância, ou repulsa, ou aversão, porque nós devemos nos instruir para entender que há coisas que devemos desejar e há coisas que devemos ter em aversão, mas que estejam de acordo com a realidade. Por exemplo, ter aversão à doença, ou à pobreza, ou a qualquer tipo de acidente que nos possa atingir, é algo que está fora do que nós, enquanto seres racionais, devemos entender da realidade ou esperar da realidade, porque essas coisas podem nos atingir. E o que é que se deve fazer? Uma educação do desejo e da aversão para que nós tenhamos desejo e aversão apenas relativamente àquelas coisas que dependem de nós. Né? O vocabulário aqui é totalmente epictetiano e, de fato, aparece a proposição Ephremin, né? Uk Ephremin, o que depende de nós, o que é nosso encargo, está sob nosso controle ou não. É isso que aparece neste trecho. E, por fim, algo que depende também da disciplina do desejo, quando aceitam com satisfação a sorte que distribui a natureza, como uma consequência de uma educação do desejo e da repugnância do desejo e da aversão, é o amor fati, é, portanto, a aceitação da realidade tal como ela é, das regras do jogo, e a aceitação de que a vida pode nos criar dificuldades, criar obstáculos, mas que nós temos plena capacidade de lidar o melhor possível com essas dificuldades e com esses obstáculos. Então, amor fati aqui, o amor ao fado, o amor ao destino, o amor à natureza, ao lote que a natureza nos coloca.
Porque o nosso ser faz parte da natureza universal, como a folha faz parte da natureza da planta. Muito bem. É interessante aqui esta comparação, né? Nós somos como folhas de uma árvore imensa. Esta árvore imensa é a natureza universal, é o Logos que reina no cosmos, é o Logos que está permeando tudo quanto existe, determinando todas as causas e consequências, e nós somos partículas, né? Meros, olha aqui, meros, né? Partícula dessa imensa natureza universal, dessa imensa árvore, né? Mas diferentemente da folha, nós temos propriedades que nos dizem respeito. Nós temos propriedades características, né? Com a diferença que, neste caso, a folha é parte de uma natureza que é insensível e privada de razão. Ela não tem nem o nous, nem a razão, né? E nem o logos, né? Anaisteto kai a logo, quer dizer, ela não tem as sensações, pelo menos perceptíveis ou sencientes, produzindo uma senciência, e nem o logos, né? E além disso, é uma natureza que é tolhida, portanto, uma natureza que é sujeita a entraves, né? O verbo que aparece aqui é empodizo, que é um verbo muito importante em Epicteto também, que quer dizer, na sua origem, segurar o pé, né? Lembremos do radical pod, que quer dizer pé em grego. Então, segurar o pé, impedior, né, em latim. Segurar o pé, entravar, portanto, ser como uma bola de ferro ou como uma armadilha que segura o indivíduo. Esta natureza da folha é uma natureza servil, ela é entravável, tolhida. A folha não tem os pré-requisitos que nós temos, não tem as características que nós temos, né? Enquanto o nosso ser é parte de uma natureza que é livre, inteligente e justa, né? Então nós temos tanto o nous quanto a dikaiosune, que nos são possíveis, que distribui a cada um, igualmente segundo lhe compete, o seu quinhão de tempo, matéria, causa, atividade e acontecimentos. Nós recebemos coisas da natureza universal, um quinhão de tempo, uma duração de vida, né? Matéria, causa, quer dizer, aquilo que nos envolve nossa inteligência, nossa consciência, atividade e acontecimentos. Essa natureza determina tudo aquilo que não está sob nosso controle. Tudo aquilo que é matéria para a nossa interioridade, para o nosso hegemonicon, que é, evidentemente, dominado por uma parcela do próprio Logos. Essas coisas todas provêm da própria natureza universal. E há um senso de igualdade aqui que é mencionado por Marco Aurélio. Isto pode ser algo contra o qual nós podemos protestar. Como assim? As vidas são diferentes. Há pessoas que têm mais sorte, há pessoas que têm menos sorte, há pessoas que vivem uma vida mais simples, outras que vivem uma vida mais complicada, há quem viva mais e quem viva menos. Mas nós devemos nos lembrar de que o que é importante para os estoicos é justamente o modo como a pessoa encara a sua própria vida, e não as circunstâncias materiais, temporais, em termos de causas, em termos de acontecimentos que envolvem essa vida. Então, Marco Aurélio enxerga uma justiça sendo praticada a partir do âmago do cosmos e que distribuiria para cada indivíduo, para cada uma dessas unidades que fazem parte da natureza universal, uma série de circunstâncias, de acontecimentos, de coisas que envolvem a vida que, ao fim e ao cabo, seriam mais ou menos as mesmas, né? No entanto, observa bem, preste atenção, e para achares igual repartição, compara não cada um desses quinhões separadamente, mas o seu conjunto em relação a outro conjunto. Então veja as coisas de um modo geral.
Procure ter uma visão que seja o mais próxima daquela visão cósmica possível ao avaliar as vidas humanas. Ah, fulano foi obscuro, pobre, não teve tanta sorte, mas demonstrou, por exemplo, uma coragem muito grande, uma determinação muito grande, e isso contrasta, por exemplo, com alguém que teve uma vida mais fácil, materialmente mais simples, mas que talvez não tenha demonstrado na sua existência tanta coragem, tanta determinação, tanto espírito de luta, tanta garra, né? Então, fundamentalmente, o que importa não é a quantidade de bens ou de males supostos de que nós somos cumulados, de que nós somos objeto de distribuição, que se nos distribuem, que se nos dão, mas o modo como encaramos tudo isso, a qualidade da vida que parte do interior de cada um. É nisso que os estoicos insistem bastante. Então, quando você faz essa comparação, tenha uma megalopsiurgia, tenha uma magnanimidade, procure olhar tudo com distanciamento, procure ver as coisas de um ponto de vista cósmico. A história é pródiga de exemplos de indivíduos que tornaram dificuldades iniciais, obstáculos primeiros, em pontos de vantagem para si próprios. O que estorva o caminho se torna o próprio caminho, como o próprio Marco Aurélio insiste em outro ponto das suas meditações. O obstáculo é o caminho, né? Então, às vezes, uma vida muito obstaculada é uma oportunidade para o crescimento pessoal, para a superação desses mesmos entraves, porque a nossa natureza não é essa natureza entravável, ou tolhida, ou constrangida, né, de que fala Marco Aurélio, contrariando, neste caso, e mostrando algo diferente. 8. Já não podes ler, mas podes rejeitar o orgulho, ser superior aos prazeres e à dor, colocar-te acima da gloríola, não te irritares contra os insensíveis e ingratos, e até ser-lhes útil. Este já não podes ler pode ser traduzido como já não podes ser um estudante, já não podes estar naquele tipo de encontro em que os estudantes, sobretudo de filosofia, discutem matérias, discutem assuntos. O verbo que aparece aqui está ligado a anagnosis. Anagnosis é a leitura de uma obra, em geral acompanhada de comentário. Era muito comum na antiguidade, eu diria que era até a forma mais frequente, a leitura em voz alta dos textos, para que essa leitura fosse secundada de comentários, de análises, de discussão posterior. É algo mais ou menos como o que eu faço aqui. Eu faço anagnosis aqui também, né? E é aquilo que se deveria fazer na universidade, ou pelo menos nas escolas. Essa anagnosis poderia ser feita tanto pelo professor quanto pelos próprios alunos, né? Então você já não pode agir como um estudante, ler os textos e ficar discutindo-os, ficar comentando-os. Mas o que você pode? Mas podes rejeitar o orgulho, podes aplicar aquilo que você aprendeu com os textos, o que é muito mais importante, né? Porque você pode justamente ir contra a hybris, contra a desmesura, o orgulho, a arrogância. Podes deixar essas coisas de lado, Marco Aurélio. É isso que ele diz de si para si. É muito mais importante do que ficar na discussão, do que ficar na leitura sem aplicação. Então você está no jogo propriamente dito, e não no estudo das regras do jogo. Então você pode evitar a hybris, a desmesura, o orgulho, ser superiores aos prazeres e à dor, isto é, ver com desconfiança tanto prazeres quanto dores, ver como trapaceiros tanto prazeres quanto dores, né? Colocar-te acima da gloríola, colocar-te acima da doxa, da pequena glória, do pequeno aplauso, né? Enfim, distanciar-se disso, perceber que há algo de enganoso nisso, de trapaceiro nisso, que você fica preso à opinião dos outros
quando tem esta sede, quando tem este pendor. Não te irritares contra os insensíveis e ingratos, né? E até ser-lhes útil, e até ser-lhes propício, solícito. Não se irritar com os que são grosseiros, insensíveis, e com aqueles que não demonstram a chamada Eucaristia, quer dizer, demonstram a gratidão, porque está cheio de gente assim, né? Então, é possível para você não se irritar com esses indivíduos, com essas pessoas. Tudo isso é possível. Talvez não seja possível o quê? Aquela leitura da filosofia acompanhada de discussão, acompanhada de contraposição de argumentos, mas há algo muito mais importante a seu alcance, há algo que você pode empreender, que é justamente a ação em cada momento, o mais justa, o mais virtuosa possível. 9. Que ninguém te ouça mais censurar a vida da corte, nem a que levas. Aqui a questão é muito mais assim, eu vou ler Seabra, né? Como ele traduz a 9. Que ninguém mais ouça de ti um censurante, ser um censurante da vida na corte, nem tu de ti mesmo, né? Então, nem você mesmo. A vida na corte tinha as suas desvantagens, é evidente, tinha os seus perigos, é claro. Nós vemos Marco Aurélio insistir nisso em diversos pontos. Há mesmo uma preferência de Marco Aurélio pelo campo de batalha, pelas tendas ali do campo de batalha, por mais duras que fossem as condições, porque a fauna humana ali era um pouquinho menos terrível, né? Mas que ninguém te ouça lamentar. Não, vejam, os estoicos são anti-lamento, anti-lamentação. Não se ganha nada com isso, só se perde tempo, não se cresce com o lamento, não se cresce com a censura, não se cresce com a lamúria, não se cresce com nada disso, e que ninguém mais te ouça censurar a vida da corte, a vida junto àqueles que gravitam em torno de ti, e nem aquela que levas na própria corte, nem tu de ti mesmo, que você não ouça de si próprio um lamento, uma censura. E por fim, 10. O arrependimento é uma censura que fazes a ti mesmo por teres desprezado, deixado de executar uma coisa útil. Ora, o bem deve ser uma coisa útil e o homem de bem deve empenhar-se nele. Mas nenhum homem de bem se censuraria pelo fato de ter desprezado um prazer, portanto o prazer não é útil nem um bem. Nós podemos ver com um certo distanciamento esta progressão lógica que notamos aqui no 10. Tudo gira em torno do termo metanoia, que é uma reflexão depois, um reconhecimento, o ato de mudar de opinião, né? Portanto, o arrependimento, a mudança de sentimentos ou de opinião. Então, a mudança de sentimentos ou de opinião, o arrependimento, é o termo que os cristãos vão buscar no grego, né, para exprimir aquilo que eles desejam. O arrependimento é uma censura que faz a ti mesmo por ter desprezado, deixar de executar uma coisa útil. Então, deixado uma coisa útil de lado. Não pode ser algo que o indivíduo faça de si para si quando deixou de gozar um prazer, de usufruir de um prazer. Ora, o bem deve ser uma coisa útil e o homem de bem deve empenhar-se nele. Então, se você é um homem belo e bom, como ele coloca aqui, né? Kalos, kai agathos, você não vai cair em remorso, se recriminar, arrepender-se por não ter incorrido em um prazer. Isso não faz nenhum sentido, né, do ponto de vista estoico. Mas nenhum homem de bem se censuraria pelo fato de ter desprezado um prazer, deixado um prazer de lado. Então, nenhum homem de bem deixaria um prazer dominá-lo, e nem se censuraria, se recriminaria por não ter aproveitado determinado prazer, e, portanto, o prazer não é coisa útil nem um bem. É um ponto de vista estoico bastante estrito. Nenhum homem de bem fica lá se recriminando por não ter usufruído um prazer, por não ter, enfim, gozado uma determinada circunstância, sobretudo se ele agiu bem, se ele está com a consciência tranquila, se ele buscou o que havia de melhor na sua própria vida. Não há motivos para recriminações,
se você seguiu o seu caminho natural, segundo aquilo que é expresso, por exemplo, na meditação 8.7, que acabamos de ler e analisar. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer por este trecho. Um abraço e continuamos com o PL MMA no próximo vídeo. Tchau!